quero falar com você hoje sobre reforma política. É o assunto da moda. O Brasil vive de modismos, sempre busca-se alguma coisa para se mobilizar a opinião pública. A questão toda é a seguinte: o que é e qual é a reforma política que nós queremos para o nosso país? Ainda ontem eu estive conversando com Edmar Arruda, deputado federal do PSC, que faz parte da Comissão de Reforma Política na Câmara dos Deputados em Brasília, e ele me dizia que a coisa mais difícil que um ser humano pode enfrentar é apresentar uma ideia nova ou um tipo de reforma política ou uma simples inovação no nosso sistema político. É muito difícil você lidar com os interesses daqueles que vivem da política principalmente. Hoje o Brasil tem um sistema bicameral, temos o Senado e a Câmara Federal, 513 deputados, 81 senadores, aliás um número excessivo para os cofres brasileiros. Poderíamos fazer esse sistema legislativo com muito menos pessoas, mas nós temos esse número aviltante de parlamentares que consomem bilhões de reais todos os anos. Vem aí mais uma dádiva para suas excelências, que é a triplicação da verba partidária já a partir de agora. Nós temos nosso sistema eleitoral proporcional, onde você vota no Zé e você elege o Pedro. Vem alguém pedir o voto para você e diz assim: eu sou contra o aborto, e você vota, e aí ele não faz voto suficiente e elege o outro que é a favor do aborto. Você vota naquilo que você não quer. Nós temos um sistema eleitoral hoje que faz com que um parlamentar chegue à Câmara Federal com uma quantidade pequena de votos, enquanto o outro tem um monte de votos e não se elege. São casos que todas as eleições nós somos presenteados. Que tipo de reforma política nós queremos? Enquanto o povo brasileiro não se conscientizar e não começar a buscar aquilo que é interesse para o povo, para a população, e não para o político, pura e simplesmente, nós não teremos uma reforma política decente em nosso país. Pense nisso. Programa do Jeito do Jonas, hoje recebendo aqui uma ilustre personalidade de nossa cidade, alguém que me honra muito em estar aqui conosco, e agradeço de coração a sua presença aqui, secretário de Cultura do nosso município, Odair Dias. Bom, Jonas, muito obrigado aí pelo convite, né? Parabenizar você pelo seu programa, que sempre é um espaço amplamente democrático, traz todos os segmentos, todas as opiniões, e isso é muito importante para a construção do processo democrático. Parabéns para você. Você não imagina a honra que eu sinto de receber você aqui, principalmente logo após acabamos de inaugurar o teatro de nossa cidade, Procópio Ferreira, que esteve fechado durante um bom tempo para a reforma, e quem participou das atividades internas do teatro no último sábado diz: demorou, mas valeu a pena. Então, parabéns. E eu queria que você contasse um pouco dessa luta, do que foi fazer essa reforma nesse teatro para que ele tivesse essa condição que vai ter agora. Bem, primeiro te falar que esse é o primeiro programa que eu venho depois da inauguração do teatro. Mas eu não deixaria por menos. E assim, Jonas, a primeira ideia da reforma, né, ela ia contemplar só mesmo a parte física, né, que era aquele recurso do DAD. À medida em que a gente foi reformando, à medida que foi se dando esse processo de reconstrução quase do teatro, nós percebemos que realmente a gente tinha herdado um prédio que estava completamente sucateado em todos os sentidos. Tinha cupim. Né? Tinha cupim, a gente tinha o sistema de fiação, tudo estava completamente sucateado. Secretário, eu fui no último espetáculo que teve antes do fechamento para a reforma, eu estive lá com a minha esposa e soltavam-se pedaços de madeira dos bancos, o chão tinha problemas para você se locomover, acessibilidade zero, quer dizer, é uma dificuldade enorme. E isto tem que, com o tempo, tem que ser atualizado, porque o mundo é dinâmico e é importante essa reforma por isso. E vou te dizer uma coisa, assim, essa questão da acessibilidade, a prefeita Antonieta, ela acompanhou pessoalmente, foi extremamente criteriosa, para quem não sabe, ela passou por problemas de saúde quando era vereadora. Sim. E ela foi ao teatro e teve problemas para ter acesso ao palco quando foi chamado ao palco para compor uma mesa, para ser homenageada, assim, ela sofreu isso pessoalmente.
por conta do plano de saúde que ela teve, que todo mundo sabe, né? E assim, então ela acompanhou pessoalmente, né, esse processo de acessibilidade. Hoje o Procopio Ferreira, além das rampas de acesso, né, além das barras de apoio, além dos banheiros com acessibilidade, tem 2 elevadores. Um para a população que vai até as cadeiras, as poltronas, e o outro para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. O elenco, isso, exatamente. Para o elenco. O elenco. Então são 2 elevadores hoje, além das rampas para o hall e da rampa, inclusive, para o palco. Você tem uma rampa para cadeirante do plenário e das cadeiras do auditório para a rampa. Quantas pessoas comportam ali para assistir uma peça? Por conta de não ter acessibilidade, né, eram 404 poltronas e só. Você não tinha espaço para cadeirantes. Hoje você tem 357 poltronas, mais os espaços para cadeirante, bastante para cadeirante, e ainda as poltronas para pessoas com obesidade. Coisa que não tinha. Tem alguma regalia para idoso? Fala em causa própria, né? A gente tem todo o espaço com acessibilidade, como eu te falei. Né? Assim, o idoso tem uma série de direitos aí que são respeitados na medida dos ingressos. Ainda bem, né? Ainda bem. Conquistados aí pelo que fizeram a vida toda, né? Não é verdade? É lógico. Mas, Odair, o secretário de Cultura, ele é um troféu, ele se sente realizado, diz assim, conseguimos entregar um teatro nas condições que estão entregando? Poxa, Jonas, eu venho do movimento cultural, assim, né? Bastante tempo, assim, a gente vê a dificuldade, são 2 questões diferentes. Uma, a falta de um equipamento público para a população ter acesso aos espetáculos, seja em qual linguagem for, teatro, cinema, dança, circo, né? Seja ele música, né? Seja qual for. E outra, um espaço da classe artística, um espaço para os fazedores de cultura estarem ocupando e mostrando ali a sua arte. A entrega de um teatro, nas condições que ele está hoje, um teatro novo, em condições de comportar espetáculos de relevância, né? O Procopio Ferreira hoje tem condições de compor o corredor de circulação de espetáculos da Baixada, de referência do Brasil. Do Brasil, né? Assim, é claro que as dimensões estruturais do teatro não cabem uma grande orquestra, porque ele não foi construído para isso há 36 anos atrás. Mas uma orquestra de câmara cabe, né? Uma ópera, uma pequena ópera. Defina para o meu telespectador a orquestra de câmara. A orquestra de câmara, ela é menor que uma orquestra sinfônica, por exemplo. Ela tem um número menor que a orquestra sinfônica. Então Quantos artistas mais ou menos comporiam numa orquestra ali? 40 artistas. Sem tirar nenhum lugar da plateia? Não, 40, eu digo ali no palco. Então, sem influenciar em nada na plateia, em torno de 40 membros. É o que tem a nossa banda hoje. A nossa banda musical, que estamos lutando aí, é um dos objetivos da nossa gestão, que ela chegue, pelo menos, a iniciar um processo de virar uma sinfônica, uma banda sinfônica. Esse é o nosso objetivo. Mas, nesse sentido, ele tem essas condições. Quem for ao site da prefeitura hoje e observar, inclusive chamar a população e aproveitar a grande audiência que tem o seu programa, para conclamar a população a ir ao site da prefeitura, verificar lá os espetáculos e retirar o ingresso gratuitamente no Procopio Ferreira. Os ingressos serão sempre gratuitos? Porque existem peças que não comportam, né, Odair? Dessa semana, assim, tem 2 questões. Qual é, assim... Questão de inauguração. Uma gestão, a gente escolhe quais são as prioridades. Claro. Para a gente poder efetuar essas políticas com qualidade, né? A prioridade da nossa gestão é implementar políticas públicas de cultura, e a gente tem feito isso, você já deu espaço para a gente, o Fundo de Cultura fomos nós que implementamos, o Sistema fomos nós que implementamos, o Conselho Municipal de Cultura fomos nós que implementamos. Então todo esse processo, além do primeiro museu, né, um trabalho técnico da Patrícia, mas todo esse processo de política pública foi construído nessa gestão. É importante saber que a gestão é da prefeita, toda a política de cultura existente foi construída nessa gestão, por esse grupo. Não existia isso. Não existia nada. Você tinha um conselho biônico que era indicado pelo secretário, inclusive o secretário era sempre presidente. Né? Comigo não, assim, a eleição do secretário, para você ter uma ideia, o Conselho de Cultura hoje, ele é deliberativo, fiscalizador, com eleição direta por segmento, né? Segmento conferência, teatro, cinema, então vai lá e o cara, assim você... O cara que é de teatro vai eleger que é de teatro, não vai eleger um outro segmento. Assim, dificilmente um oportunista vai ocupar um espaço ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando nós tivermos aí alguma apresentação diferenciada vindo de outro local e tal, haverá cobrança de ingresso? Então, isso que ia chegar... O que eu queria saber também é o seguinte, já dentro disso, eu já aproveito numa resposta só, que tipo de teatro nós vamos ter ali, que tipo de show, exatamente, que tipo de espetáculo nós vamos ter ali? Isso é muito importante, assim, a gente tem... os segmentos são várias linguagens, né? A prioridade da nossa gestão é a formação de público, né?
que é uma grande dificuldade, assim. Já não havia muito hábito de ir ao teatro, né? O teatro lotava muito mais na temporada, assim. Então nós temos que construir e trazer a população para o teatro. Isso, assim, para mim, é muito importante, né? E dar espaço para os artistas locais. Nós temos companhias aqui muito importantes. Aqui. Você tem o Marcelo Valês com a Casa 3, você tem a Fátima Góes, né? Com Quem Sabe Faz a Hora, além de grupos de teatro, né? Além de grupos de... Você tem a Eliane Marques com balé. Isso você está falando em artistas locais. Aí, isso eles terão, os artistas locais terão também o seu espaço, o seu momento. Exatamente. E também nós teremos outras peças que serão importadas. Virão. Então você vai ter o teatro comercial, que é o teatro que o cara vem para o teatro, vai pagar a taxa lá, vai vender o ingresso dele, terá espaço. Mas nós queremos fazer também parcerias com companhias daqui e de fora, para a formação de público também a ingresso gratuito ou a preço popular mesmo, né? Por exemplo, nós estamos desenhando, vou dizer aqui em primeira mão para você, estamos desenhando agora um projeto de música para o teatro com músicos locais da cidade, que tem um trabalho autoral, autoral que vai chamar Cantos da Ilha. Então a gente vai abrir o teatro. Possibilidade de festivais também, exatamente, de música. Principalmente para quem tem música, porque a gente entende que quem é intérprete também tem que ter o espaço. Mas nós entendemos que quem tem coragem de compor, de escrever, merece um espaço maior. Sabe, daí eu vou falar um negócio de uma coisa minha, né? Uma coisa pessoal minha, que quando eu era jovenzinho, muitos anos atrás, eu recebi um convite para eu assistir uma peça de teatro, e eu confesso que eu não sabia o que era teatro e não sabia muito menos o que seria uma peça de teatro. E um convite, algumas pessoas foram, e eu fui assistir essa peça de teatro, que o autor era Neri Gomes de Maria, que se tornou um dos grandes teatrólogos do Brasil, infelizmente acabou morrendo cedo, uma doença terrível na época e tal, mas o Neri, ele era um grande autor de teatro, e a peça chamava-se Dr. Zotti, e eu fui assistir. Aquilo marcou tanto na vida, eu sou muito apaixonado por teatro, aquilo marcou tanto na vida que dificilmente eu passava 15 dias sem ir no teatro, ou uma semana sem ir no teatro. Quando eu comecei a namorar com a minha atual esposa, que tem 40 anos de casado, nosso programa era ir a teatro. Sim. Porque você forma como alguém para gostar de teatro, para alimentar o teatro, fazer com que essa roda chamada teatro gire. Dando oportunidade para que jovens vejam boas peças. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Né? Porque se o jovem não vai, ele diz, eu não gosto de teatro. Se você fizer uma pesquisa hoje, a maioria vai dizer isso. Eu não gosto de teatro. Que peça você assistiu? Nenhuma. Sim, nunca ter ido, exatamente. Nenhuma. Se assistir e se a peça for boa, se a peça for contagiante, com certeza vai se apaixonar. E esse tipo de cultura, a nossa juventude é muito carente. Por isso eu louvo muito esse trabalho, Odair. E isso que você falou, a gente só faz a pessoa gostar de teatro levando até o teatro. Você está correto, Não né? tem outra forma. E é um trabalho de formação de público, assim, Perguntasse pra mim, você gosta de teatro, eu ia falar não. Mas quando você vai ver, inclusive nesse dia eu conheci o autor, ele ficou à porta cumprimentando as pessoas, né, sabe? E você cria uma identidade, que você, olha, tem uma peça, o Caruso, tem uma peça do Caruso em São Paulo. A minha esposa pega ela e fala assim, olha, tem a peça do Caruso em São Paulo, a gente vai assistir. Porque sabe que o autor é bom. E tem várias linguagens, né? O cara pode preferir um teatro comercial, ele pode preferir o teatro crítico, o teatro popular. Sim. Você vai ter aí Mas tem que conhecer de Augusto Boal a outros autores aí. E abrir todos esses segmentos, né? Por exemplo, tem uma peça agora no dia 28, né, que é gratuita, de um cordelista, de um ator que saiu do Guarujá, que fundou uma das primeiras companhias aqui do Itapema, que era o TPI, Teatro Popular do Itapema, Sim. que é o Luiz de Assis Monteiro. Vai estar com teatro aqui no dia 28, aqui, às 20 horas, aqui no Calpo Ferreira, que é em cordel. Todo espetáculo vai ser em cordel. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas antes eu quero falar para você sobre inovar ideias, um jeito diferente de você encarar a vida. O professor Rubens Marcon, que é professor de neurolinguística, ele tem um sistema de enfrentamento para a pessoa que tem dificuldade na comunicação, que quer aprender a falar melhor, ter uma postura melhor, e inovar ideias tem a receita para você se soltar, você que precisa falar em público ou que gostaria de ter uma desenvoltura maior, uma eloquência maior, procure a Inovar Ideias lá no site www.inovarideias.com, telefone 981611121. Inovar Ideias é o que vai mudar a sua vida. Breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas.
programa do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br ou no Facebook, Facebook.com/do Jeito do Jonas. Temos o nosso site, www.dojeitodojonas.com.br. Como você já percebeu, aqui é tudo do Jeito do Jonas até começar o programa. Hoje é do jeito do Odair Dias, meu convidado de honra, que está aqui falando, ele que é secretário de Cultura aqui no município do Guarujá e está falando sobre a inauguração do nosso teatro, sobre a cultura de nossa cidade, que é tão importante para que nós possamos formar uma geração de pessoas que gostem, que busquem, que produzam cultura, principalmente que produzam cultura. Odair, o que a pessoa precisa fazer na cidade para ter um amparo para começar a produzir cultura? Então, a Secretaria de Cultura ela tem uma série de oficinas, né, de música, de artes cênicas, de dança contemporânea, né? Os nossos professores estão à disposição para poder estar orientando nisso. Além disso, né, aproveitar aqui para falar, inauguramos a semana passada o Ateliê Artes do Palco, né? Acredito que seja hoje uma das principais escolas de arte da Baixada, gratuita, municipal. Explica direitinho para quem quer entender isso e quer participar disso. Como Muito é que faz? importante. O Ateliê Artes do Palco é uma escola de artes municipal, na parceria com o Ministério da Cultura, né, através de uma emenda parlamentar do Protógenes, junto com a Prefeitura do Guarujá. E é o seguinte, lá ela tem duas vertentes. Uma voltada para iniciação artística. Então, olha interessante, Jonas, crianças a partir de 2 anos podem começar a fazer aula de música nessa escola. 2 anos? 2 anos. De 2 anos. Sensibilização musical, iniciação musical, aprender partitura, né? Para quem já sabe tocar, também tem piano, tem teoria musical, né? Então nós temos lá teatro, música e dança. Onde é feito isso? Rua Washington, número 201. Aqui no centro de Guarujá. No centro do Guarujá, bem próximo ali ao cartório eleitoral. Praticamente ao lado, num casarão. Na Casa de Cultura. Isso, aquele casarão. A Casa de Cultura. Isso. Muito interessante. Além disso, nós temos uma coisa que é pioneira aqui. Nós temos uma outra vertente, que é de especialização para artistas profissionais nessa casa. Então nós vamos ter lá... Aquele que já exerce a profissão, mas que faltou um pouquinho daquela parte burocrática da... Assim, veja, o cara é ator, né, o ator artista, e de repente a gente vai ter uma oficina para especializar em canto para teatro. Então vai ter sempre vamos ter oficinas específicas para cada área, com profissionais de altíssima qualidade. Quero ressaltar que todo mundo vai contratar através de processo seletivo aberto, receberam currículos do Brasil inteiro, né? Fico muito contente com isso, foi um processo completamente transparente. Deixa eu botar você numa saia justa aqui e fazer uma pergunta indelicada. Hoje a Secretaria de Cultura tem essa movimentação toda, como você está falando, que agora você tem na Casa da Cultura, criança de 2 anos, começa a aprender música, aquele que já é ator, ele pode ser burilado, melhorar na sua condição, inaugura-se um teatro na cidade, a festa junina, cai aí um orçamento de 400, sei lá, quantos mil reais, cai aí para 50, 60 mil reais, trazendo artistas mais locais, artistas mais próximos do povo e tal. Isso traz problema? Isso incomoda? Assim, como eu te falei, né, a prefeita deu asas pra gente, a gente ousou, assim, incomoda, porque a Secretaria era só um departamento de eventos, né? Quando a prefeita falou, eu sinto isso, incomoda bastante. Cria uma animosidade. Cria uma animosidade. Mas assim, vou te falar uma coisa, assim, Guarujá hoje é a cidade mais avançada na Baixada Santista e uma das mais avançadas do estado na implementação do Sistema Municipal de Cultura do Plano Decenal. É um dos planos mais avançados, reconhecido pela região, pela regional do Ministério da Cultura. Então assim, isso vem da minha formação de movimento social, né? A gente tem que fazer para o povo, para a população, para quem paga o imposto, ou para todo mundo. A cultura é para todo mundo. E assim, a gente tem que superar essa coisa que cultura é evento, é pão e circo. Cultura é formação, cara. Né? A gente dá condição. Por que o menino lá da minha quebrada, lá de Santo Antônio, da favela, lá onde eu morei a minha vida inteira, não pode tocar piano? Claro que pode. E a gente tratar essa questão da cultura sempre de forma horizontal, por exemplo. É entender o seguinte, o violino, Jonas, não é mais importante que o DJ com a picape dele lá. A cultura é horizontal, né? O spray do grafiteiro, né, tem a mesma importância que o pincel do artista plástico. Então, assim, quando a gente tem esse olhar horizontal, entende que são apenas linguagens diferentes, formações diferentes, que tem que ocupar o mesmo espaço. Cada um com a sua opção, cada um com seus gostos, cada um com a sua habilidade. O problema é que a gente historicamente é condicionado a entender
uma imposição eruditista, vamos dizer assim, né? Não, cultura é o violino, é o piano, aquela modelo de pintura europeia, tudo isso, assim, quando que não é. Mas, Odair, você trazendo para a linguagem do futebol, muito difícil você convencer alguém que o back central tem a mesma importância que o meia que arma a jogada. Sim. Todo mundo só olha o meia. O back central ele só dá chutão pra frente. Só que se ele não tiver pra dar chutão pra frente, vai tomar um monte de gol e vai perder o jogo. Exatamente, importância mesmo. Na cultura é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É claro que aquele que faz a obra mais humilde tem o mesmo valor daquele que faz a obra erudita. Estamos falando de linguagem, nós estamos falando de que a mais contundente característica da cultura é a identidade. E quando se fala em identidade, independente do grupo que seja, do idioma, independente do que seja, a identidade é identidade, nenhuma é mais importante que a outra. Mas você não acha que o Brasil relegou a cultura ao segundo plano durante décadas? Ainda hoje. Foi sufocada essa coisa, esse movimento cultural foi sufocado, principalmente nas gerações como a minha, dos anos 60, 50, 60, 70? Ainda hoje. E assim, mesmo quando você pega assim, os movimentos que tiveram maior expressão, alguns deles, né, ainda de ruptura com essa questão. É claro, mas isso é óbvio. Se você enclausura alguém... por que o pintainho fica no ovo lá bicando até quebrar o ovo? É a mesma coisa no movimento cultural. Se você tiver mais repressão, o movimento cultural é muito mais rico. Quando você tem liberdade total, você vai fazer o quê? Já está tudo livre mesmo. E mesmo assim, alguns movimentos... A cultura explode nesses momentos. E aí a gente trava um outro problema, que é a questão da educação, da educação formal, que também renega alguns movimentos, né? Por exemplo, ainda os movimentos culturais que têm mais importância para a história contada pelos vencedores foram muito importantes. A Semana de 22, por exemplo, importantíssima, né? Imprescindível para avançar e romper. Semana de 22, Semana de Arte Moderna. De Arte Moderna. Com a Tarsila, com o Oswald de Andrade, com o Mário de Andrade, com o Raul Bopp, com Patrícia Galvão. Importante, não sei o nome da minha filha, Tarsila, por conta disso. Então você pega, é uma ruptura, mas vem da burguesia naquele momento, né? É muito difícil pegar um livro de história, por exemplo, que vai falar do samba. Sim. Do samba de raiz, do samba que vem ali, que surge do morro e tem uma importância assim. Você fala do Cartola, que nunca frequentou uma escola de música e é um gênio. Né? Você tem um delegado, dos maiores sambas do Brasil, feito por delegado no Rio de Janeiro. Delegado. Delegado também não sabia nada de música, uma caixa de... Ciro Monteiro, uma caixa de fósforo, delegado, uma caixa de fósforo. Heitor dos Prazeres. Batia e fazia uma letra e fazia uma música. Pois é, Heitor dos Prazeres, Assis Valente, Noel Rosa, Ismael Silva, né? E aí a gente tem, eles não estão no livro de história, a gente vai encontrar outras figuras, assim, e o hip hop, assim, que também fortemente reprimido e também é de uma grandeza poética fantástica, né? Como foi o jazz e o blues dos Estados Unidos, também reprimido, porque era música de negros, e a mesma questão do samba e vem do gueto, vem da periferia, então assim, a gente começa... Você sabe que já teve pena de morte para quem lutasse capoeira, Capoeira. Né? Havia pena de morte. Pego lutando capoeira, morte sem perdão. Capoeira. Porque a capoeira era o momento de você unir pessoas de uma mesma etnia, num momento em que você tinha mais negros do que brancos no Brasil, e os brancos, obviamente, eram os donos, eram os senhores de escravos, e havia o receio de que nessas reuniões que eles faziam, criassem um movimento de liberdade. Por isso, chegou a ser proibido e apenado com pena de morte lutar capoeira no Brasil, por incrível que pareça. Me permite indicar um filme aqui no seu programa? Sim. Tem um filme chamado Besouro, um filme nacional que saiu do cinema no ano passado, um filme excelente, que fala de um mestre lá do Recôncavo Baiano, dos anos 30. Sim. Que foi perseguido e foi assassinado, justamente muito importante. Já que você indicou um livro, eu quero falar da trilogia de Laurentino Gomes, 1808, 1822 e 1889, que eu terminei em 89, agora, há 3 ou 4 dias atrás, que conta essa história com riqueza de detalhes da perseguição que o negro teve no Brasil. O negro chegou a ter 2/3 da população brasileira eram negros, a grande maioria escravos, e o medo das pessoas de serem atacados pelos negros era uma coisa absurda. Eles não dormiam pensando em ser atacados pelos próprios empregados. Quer dizer, isso não é vida, né? Isso é uma loucura. Mas vamos voltar aqui para o Guarujá, para o planeta Terra. Quais são os próximos eventos culturais que está na agulha então, aí? Tivemos recentemente agora também no sábado, né? Coincidiu com a inauguração do teatro. O Circuito Sesc de Artes, já é a segunda vez que vem para o Guarujá. Tivemos aí uma banda de relevância nacional, o Tribo de Já, que é uma banda de reggae, bem legal, que para quem não sabe, o Tribo de Já, os integrantes são, com exceção do vocalista, são todos cegos. Todos cegos? Todos cegos, se conheceram numa escola de música para deficientes visuais.
né, fantástica, sempre com mensagem de paz, o tipo de já. Isso é muito comum nos Estados Unidos, Sim. principalmente entre os negros. Unir grupos de cegos para fazer arte, para fazer cultura. As igrejas não pentecostais americanas têm uma tradição em formar músicos muito grande, né? A presbiteriana, a batista, elas têm uma tradição, inclusive de orquestra, Sim. de formar músicos de excelência, assim, muito grande. Festa da Tainha. A festa da Tainha tem a do Lions, né, que se vai ter, e tem a da Prainha Branca, que é em junho. A da Prainha Branca em junho. Em junho, inclusive nós estamos retomando, assim, essa ligação. Compromisso com o passarinho, nós vamos da festa da Tainha, da Prainha Branca. Você lembra lá, né? Fechei um compromisso com o passarinho, nós vamos lá. Nós vamos dar um apoio para a praia, vamos ver se a gente consegue levar atrações, porque a festa da Prainha Branca, né? Eu levo a fome, pode deixar, sem problema nenhum. A festa do Lions, ela é bem legal, ela tainha muito saborosa, tem uma tradição na cidade, é uma grande reunião, mas a relevância caiçara está na festa da tainha da Prainha Branca, né? Como eu te falei assim, a festa do Lions, ela é muito importante porque ela reúne a cidade, é uma tradição de reunião, a tainha é muito saborosa, muito boa, né? A gente encontra a cidade inteira, mas a relevância caiçara, e eu acredito, né? Que nosso companheiro Gilmar está assistindo aí, não sei se ele concorda comigo, mas eu acho que do ponto de vista turístico-cultural, a relevância está na festa da tainha da Prainha Branca, né? Inclusive, nós temos na Prainha Branca uma folia de reis. Uma folia de reis? Tem lá que nós estamos a ajudar também a retomar, a fortalecer. Estamos nesse diálogo com a Associação de Moradores. Né, Odair? Tem muita coisa que foi esquecida ao longo dos anos que precisam ser buscadas, resgatadas, mostrar essa identidade, ressuscitar coisas que estão encostadas há muito tempo e que fazem parte da nossa cultura, faz parte do nosso sangue, da nossa veia, da nossa vida. Buscar isso é importante. Nós estamos buscando, porque a identidade é o elemento mais importante do povo, né? Assim, porque, vou te dar um exemplo, assim, rapidamente falando. Você vai para Salvador, por exemplo, a última coisa que você pensa é ir na praia. Não, porque o que vem na cabeça é a cultura, a última coisa. Você, tem praia aqui. A primeira coisa é conhecer o Farol e a moça falar, ali mora Ivete Sangalo. Bahia de Jorge. Mas o mais importante da Bahia é o povo baiano. Salvador. Eu estive em Salvador agora, esse ano, recentemente, no começo de 2015, e eu fui conhecer a Casa de Jorge Amado, foi inaugurada recentemente no Pelourinho, foi inaugurada a Casa de Jorge Amado, é imperdível. Quem for a Salvador, vá ao Pelourinho, lá está a Casa de Jorge Amado. Odair Dias, não dá mais. O que eu posso fazer é te dar 1 minuto para você falar tchau. Não, agradecer você. Só aproveitar rapidamente, Jorge Amado, quando deputado federal, é o responsável pela lei de liberdade religiosa, liberdade de culto no Brasil, em 47. E hoje, artigo 150 da Constituição Federal. Só lembrando, um deputado comunista. Bom, vamos lá. Assim, muito obrigado pela oportunidade, viu, Jonas? Assim, agradecer a seus telespectadores, chamar novamente para ir ao site da prefeitura, ver a programação, retirar os convites do teatro e conhecer o teatro, porque o teatro é do povo, o teatro é da cidade do Guarujá. Jonas, obrigado. Isso aí. Odair Dias, que muito me honrou com a sua participação aqui no programa Do Jeito do Jonas. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.